Meu nome é Gustavo Henrique, sou de Goiânia, Goiás, tenho 21 anos de idade e no ano de 2020 eu fui aprovado na SpaceX, ESA e EAR. E assim, eu descobri a paixão militar quando eu estava no final do segundo ano do ensino médio, quando eu estava ali andando pelo Facebook, né, conectando na rede na época, eu não tinha muito o que fazer naquela época. Eu era uma pessoa que curtia, divertia assim, sem ter muita preocupação, e achei um vídeo da Ipcar. E através do vídeo da Ipcar eu comecei a ver um mundo que eu não conhecia. E fui buscando mais até que eu descobri a SpaceX, que era provavelmente o meu público-alvo, né? Pela minha idade e pela época. Eu sou a Vitória, tenho 18 anos, sou de Goiânia e fui aprovada no ano de 2020 na SpaceX e na AFA. Eu descobri esse mundo militar através dele. A gente estava namorando e ele vivia me mandando vídeo motivacional da SpaceX, de operações militares. E no começo eu não achava mais ou menos assim, mas com o tempo eu fui me interessando muito e eu descobri que era isso que eu queria. O que me motivou mais foi a missão que passa, né? Assim, eu desde o início eu sempre quis buscar algo mais operacional e eu sempre tive a vontade de ajudar. Independente da situação, mas eu queria ajudar meu país, eu sempre tive essa vontade. E eu encontrei pelo Exército um caminho que eu poderia, por exemplo, participar de missões como foram em Brumadinho, em Mariana, como eu vim em resgates, e eu sempre percebi que era uma paixão que eu tinha. Ser operacional nessa parte, e eu queria encontrar meios, e a SpaceX foi um meio desse, tanto como a EA ou a AFA. O que me motivou mais a pegar firme, porque até então era só sonho, foi meu pai. Meu pai, ele é militar, ele é sargento, reformado do Exército, e ele me fez pegar firme, né? Porque até então eu não sabia como que era uma rotina de um concurseiro, e ele já tinha passado por isso. E toda vez que eu desvinculava do meio, assim, ele me colocava mais firme. Eu fazia o cursinho pro ITA, mas como eu disse antes, é mais por um desafio. E quando eu conheci a carreira militar de verdade, fez sentido para mim, entende? Não era só um desafio, uma diversão, era algo que se encaixou ali e deu um sentido para o que eu estava estudando. Dentro da carreira militar, eu gosto muito da parte operacional, apesar de eu saber que vai ser difícil, lógico que não vai ser fácil nem um pouco, mas me atrai muito, assim como o exemplo que o Gustavo deu de poder ajudar pessoas na prática, pondo a mão na massa literalmente, é esse o meu principal objetivo. Então, talvez algum dia fazer um para-SAR da vida ou o SAR do exército mesmo. Esse é o meu principal foco. Eu, desde o início, já tinha conhecimento bastante das duas carreiras, tanto SpaceX como a. E em questão da EAR e da ESA, eu sempre fiz mais pra... Assim, não que eu almejava essa dada carreira, porque eu queria tentar primeiramente as provas de oficiais, tanto da SpaceX como da AFA. A EAR mesmo esse ano foi o primeiro ano que eu fiz essa prova, e a ESA já é a segunda vez. Eu escolhi em si, quando eu estava estudando, para a SpaceX, porque assim, esse ano com a pandemia, teve alterações das datas e as provas da AFA foi praticamente 2 semanas depois da prova da SpaceX. Coisa que era muito diferente, porque a diferença das provas geralmente era 3 meses. E geralmente eu focava muito na AFA e depois de 2, 3 meses que passava a AFA, eu estava muito forte para a SpaceX. Primeiro, eu queria estudar para o ITA, eu estava estudando para o ITA, mas eu mudei a escolha porque eu queria ser militar, então eu comecei a estudar para a AFA. Primeiro porque tinha as matérias mais parecidas com o ITA e também porque eu queria e quero fazer o para-SAR. Então eu vi aquilo e falei, é aquilo que eu quero. Outro fator que, agora, acho que isso foi para geral, né? Foi o fator econômico. No caso, lá em casa, meu pai e minha mãe era a base, assim, no pilar econômico. Minha mãe no início do ano começou desempregada e, assim, eu entrei o ano já e meio, assim, em desespero porque eu não tinha para onde ir. E, assim, uma das coisas que me ajudou bastante foi ter conseguido a bolsa do Estratégia. Porque, assim, os cursos aí fora, praticamente é 100%, você não tem bolsa de nada. Isso foi um desafogo, principalmente quando estourou o recesso e eu não poderia estudar na faculdade, onde tinha livros que eu poderia ter acesso, não teria acesso a nada. E, assim, o fator econômico foi também bem constante comigo, eu ficava muito limitado.
limitado a muitas coisas. Ele que me falou para fazer o simulado e eu fiz. Comprei o curso da AFA também com desconto. Comecei a fazer as questões, vi que o conteúdo era completo, porque antes eu estava estudando por livro separado. Só que eu reparei que o conteúdo de estratégia abordava o conteúdo daquele livro e dos outros livros que eu também ia querer fazer. Então, agilizou muito o meu trabalho. Daí pra frente foi só me apaixonando cada vez mais pelo curso mesmo. Eu precisava de uma base em geografia, eu me sentia muito fraco em geografia. E eu não conhecia nada de estratégia, eu buscando algo de geografia, eu já estava com muitos materiais batidos, assim, que eu sabia que eu não tinha qualidade. E assim, o estratégia, eu falei assim, pô, vou dar uma oportunidade para estratégia, porque eu nunca tinha visto nada relacionado à estratégia. Só nos outros concursos, mas militares mesmo não. Aí eu comprei o curso de geografia, beleza. Aí começou a faculdade e tal, e estourou a pandemia. Bem na época que estourou a pandemia, ia ter uma prova de bolsas em abril, e era 15 mais ou menos de março. E eu falei pra ela assim, ó, recebi no e-mail que vai ter uma prova de bolsa, e a gente tá precisando de um cursinho. E assim, se a gente conseguisse pelo menos uns 50% de bolsa, já ia ajudar, né? Aí eu falei com ela, aí a gente se preparou os 15 dias ali e foi fazer a prova de bolsa. Aí a gente ia fazer a prova de bolsa da AFA, porque a gente estava estudando para as matérias da AFA apenas naquele momento. A gente foi lá, conseguiu 85% ambos. Eu consegui 85% e foi. Aí depois de um certo tempo a gente conseguiu fazer também a prova de bolsas da SpaceX, eu consegui 85%, ela não fez. Eu não estava estudando química naquela época, então todas as questões de química eu não respondia. Foi 4 questões que eu não consegui o 100%, mas assim, tava sempre ali e foi depositando. Aí eu comecei a fazer o simulado de estratégia, aí eu fui vendo a qualidade dos materiais, e os PDFs estavam sendo criados aos poucos, então tinha pouca coisa ainda. E com o tempo foi saindo, foi vendo a qualidade, aí no meio do ano saiu o sprint. Aí saiu o sprint, aí a gente conversou. Aí eu falei assim, nossa, o sprint vai ser muito bom, porque assim, se os PDFs já são assim, imagina os sprints. Aí a gente foi lá e comprou o sprint da SpaceX, e cada vez mais era depositando mais confiança. Da SpaceX, eu queria olhar primeiro, sempre, mas ele olhou primeiro o meu resultado. Infelizmente, não era para isso ter acontecido. Mas mesmo assim, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei tão feliz, porque eu tinha estudado o ano inteiro para aquilo e era a concretização de todo o meu esforço. Foi fantástico. Comigo foi algo assim, eu imaginava muito o dia, principalmente da redação da SpaceX, que era a segunda etapa do intelectual, né? Eu imaginava muito isso, eu ficava imaginando como seria, né? Se eu choraria, se eu gritaria. Eu me imaginava, toda vez que eu estava estudando, eu ficava imaginando. Eu lembro que eu vi um vídeo uma vez de um aluno aprovado em medicina, que ele sai gritando e a família tudo chorando. Eu ficava imaginando, nossa, como vai ser meu dia? Eu vou abrir no computador, será que eu vou ter a chance de ter um dia desse? Eu comemorei bastante. Eu comemorei com família, principalmente com meu pai, com a minha mãe. Era algo que, assim, eu idealizava muito e, assim, foi bem mais do que eu idealizava. É a felicidade que a minha família tinha comigo e o que eu tinha com eles ali, comemorando com ela também, é algo indescritível, assim, acho que todo mundo estuda para viver isso um dia, e eu acho que, assim, vale a pena, a pena. Como uma pessoa normal que estava 5, 6 meses atrás, estava sem noção do que seria o futuro. Assim, uma pessoa, se eu pudesse agradecer em geral, seria a família, mas assim, uma pessoa em específico, eu agradeceria meu pai, porque assim, eu esse ano quase pensei em desistir de estudar no início do ano, porque eu estava muito desanimado. E ele foi que me resgatou lá do fundo do poço e me trouxe de volta, e sempre que eu caía em alguma vala, ele sempre me ajudou, sempre me dava força, sempre me apoiava, me deu orientações sobre relacionamento, me deu orientações sobre os estudos. Se tem uma pessoa que eu realmente posso agradecer, me fazendo sacrifício na parte econômica, me ajudando em tudo que ele poderia, ele tirando o conforto dele para me dar, para eu poder ter um material melhor, para eu poder estar escrevendo ali, comprando uma folha, às vezes usando o computador dele, que é o que ele usa para trabalhar hoje em dia. Se fosse algo, eu agradeceria ele. Eu digo mesmo, eu agradeceria no geral a minha família, mas a minha mãe, principalmente, porque ela tentou me blindar de todos os problemas que vinham. Ela tentava me blindar, literalmente, me dando um apoio sempre que eu precisava, sempre que eu estava desanimada. Minha mãe.